Olá, eu sou a pastora Karen e este é o meu canal Maná de Deus. Seja muito bem-vindo a este canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas para que você também possa abençoar a vida de outras pessoas com essa mensagem. Eu gostaria de convidar você a me acompanhar nas minhas redes sociais, eu deixarei o meu link na descrição deste vídeo. Que Deus te abençoe. A palavra que eu tenho para compartilhar com você neste momento se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era-lhe quase a 6ª. E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu pedirias a ele e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo. Aonde, pois, tens água viva? Bem, quando nós olhamos para essa palavra, nós podemos logo observar nesse diálogo entre essa mulher samaritana e Jesus, que nós podemos ver aqui Jesus expondo, externando o grande valor de uma alma para ele. Por quê? Porque Jesus, ele estava vindo, na verdade, de pregações onde ele estava diante de multidões. Jesus, ele estava pregando para multidões e agora ele entra em uma cidade para pregar para uma alma que está à beira de um poço. Aqui nós podemos observar que a misericórdia de Deus, o amor de Deus, na verdade, é muito grande. Quando nós olhamos para esse cenário, nós vamos observar que havia uma rivalidade entre o povo judeu e o povo samaritano. Contudo, na verdade, o amor de Jesus e a misericórdia de Jesus transpôs a barreira do ódio nacionalista. Quando nós olhamos para toda essa situação, nós podemos descrever essa situação como, na verdade, a vitória do Evangelho sobre, na verdade, todo o preconceito sociocultural. Nós podemos aqui observar que, apesar de haver esse desprezo dos judeus para com os samaritanos, o amor do Senhor estava acima de todas essas coisas. Quando nós olhamos para esse cenário, nós vamos observar que o amor de Jesus é maior, na verdade, do que todas as barreiras. O amor de Jesus é maior do que o preconceito. O amor de Jesus é maior do que a indiferença. O amor de Jesus é maior do que o pecado. É maior do que o meu, do que o seu pecado. Quando ele decidiu se entregar naquela cruz, ele fez isso por amor. O amor de Jesus é maior do que o nosso pecado. Ei, escute isso. Quando nós olhamos para essa situação, muitas vezes nós estamos como essa mulher samaritana. Ela estava à beira de um poço. Ela vai até um poço para tirar água para lhe saciar a sede. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Havia uma outra sede dentro do interior dessa mulher. Que aquela água que ela estava indo buscar naquele poço não poderia saciar. Ei, quantas vezes há dentro de mim, de você, uma sede, uma ausência, uma necessidade. Quantas vezes nós buscamos em muitas coisas
Buscamos alcançar muitas coisas e de fato nós alcançamos. Buscamos como ela buscou por aquela água, mas a necessidade dela ia muito além daquilo que ela estava buscando. Muitas vezes nós buscamos muitas coisas, alcançamos muitas coisas, mas existe uma necessidade interior que vai muito além de tudo aquilo que nós estamos buscando e alcançando. Eu quero dizer uma coisa para você, essa sede que ela tinha no interior dela, somente Jesus, sendo a água viva, poderia saciar. Eu quero dizer uma coisa para você, ainda que há à sua volta muitas pessoas que podem até fazer coisas para você, e você é grata por isso, mas eu quero te dizer, existem necessidades, existem coisas que nós precisamos, e que ainda que nós estejamos rodeados de pessoas, somente o Mestre pode fazer. Somente Jesus pode fazer. Amém? Escute isso. Quantas vezes você olha à sua volta e você diz, mas tá tudo certo, mas por quê? Da onde vem isso que eu estou sentindo? Uma tristeza no interior, e você se pergunta, da onde? O porquê? Preste atenção. Jesus, quando se coloca diante dela, ele diz para ela, dai-me de beber. Jesus pede algo para ela, mas na verdade, o que Jesus tinha para dar para ela era muito maior do que aquilo que ele estava pedindo dela. Ei, escute isso. Aquilo que o Senhor tem para dar a você é muito maior. Amém? O que o Senhor tem para te dar é muito maior. Aleluias, glorificado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para essa situação, quando Jesus ele se coloca diante dela, Jesus se coloca diante dela e ele vai direto no lugar da necessidade dela, e ele se coloca como aquele que veio para suprir a necessidade dela. Escute isso, o Senhor nesse momento se coloca diante de você agora como aquele que irá suprir essa necessidade que em outras pessoas você não encontrará o suprimento, que em outras pessoas não irá, na verdade, saciar essa sede. Amém? Que nas coisas você não encontrará. Amém? E em pessoas você não encontrará, mas nele você encontrará. Amém? O Senhor se coloca diante dela como aquele que veio para suprir. O Senhor se coloca diante de você como aquele que veio para suprir. Amém? Escute isso. As necessidades que essa mulher tinha, o Senhor se importou com a necessidade dela. O Senhor entrou ali por causa dela, ele se importou com a necessidade dela. O Senhor se importa com a sua necessidade. Amém? Agora eu quero dizer uma coisa para você. Quando o Senhor se coloca diante dela, ele não discrimina ela. Embora o contexto social que nós analisamos nessas escrituras, havia um preconceito dos judeus para com os samaritanos. Havia uma discriminação, mas Jesus, quando ele se coloca diante dela, ele não discrimina ela. Escute isso. O Senhor não discrimina você. O Senhor não discriminou ela pelos erros que ela já havia cometido. O Senhor não discrimina você pelos erros que você já cometeu. O Senhor veio, na verdade, por ela, aquela cidade. O Senhor está aqui neste momento por você. Escute isso. O Senhor não discrimina você, ele veio por você. Amém? O Senhor não condena ela pelos erros que ela cometeu. O Senhor veio para trazer a cura para ela. O Senhor não condena você, o Senhor veio para trazer a cura para você. Receba e creia em nome do Senhor Jesus. Essa mulher era uma mulher que já havia cometido muitos erros. Bem, todas as vezes que nós olhamos para a palavra de Deus, todas as vezes que nós olhamos para a nossa jornada, para a nossa vida, quantas vezes nós paramos e pensamos, meu Deus, quantos erros eu já cometi? Será que o Senhor é comigo? Escute isso. Essa mulher
embora tivesse cometido muitos erros, o Senhor foi com ela e o Senhor foi por ela naquele lugar. Amém? Lá ele estabelece com ela um diálogo. Embora ela não compreendesse o princípio da água viva da qual Jesus estava falando com ela, a conversa que ele teve com ela foi muito progressiva. Amém? Aleluias! Na verdade, quando nós olhamos para essa passagem aqui, nós vamos observar que, embora essa mulher tinha ido buscar um tipo de água, Jesus já estava com outro tipo de água para suprir a sua real necessidade. Amém? Escute isso, eu quero dizer uma coisa para você. Todas as vezes que nós temos uma necessidade, é importantíssimo que nós tenhamos o discernimento acerca da nossa necessidade. E por que isso? Porque essa mulher, ela tinha uma necessidade. E ela busca saciar essa necessidade no primeiro marido, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. E ela não pôde saciar. Quando nós olhamos para o histórico dessa mulher, o Senhor disse para ela: já tiveste 5 maridos, e aquele que tu tens não é seu. Quando nós olhamos para esse cenário dessa passagem, nós vamos observar aqui uma pessoa que se sentia incompleta e que buscava se completar nas pessoas, nos seus casamentos. Quantas vezes nós estamos nessa situação? Nós temos uma necessidade, mas às vezes, por não discernirmos a nossa necessidade, nós corremos um risco muito grande de buscar saciar essa necessidade em coisas ou em pessoas. No caso dela, por exemplo, não saciou. Ela não conseguiu saciar a necessidade, ela não conseguiu suprir a necessidade dela, pois ela já tinha passado por 5 maridos e estava no 6º, que não era seu marido. Amém? Portanto, é muito importante nós termos o discernimento da nossa real necessidade. Peça ao Senhor para que o Senhor possa te revelar em nome de Jesus. Amém? O Senhor está falando com você. Nós temos a característica de uma pessoa incompleta, mas também nós temos aqui Jesus vindo ao encontro dela para completá-la. Ei, escute isso. As perguntas que você não encontra a resposta, Jesus tem a resposta para você. Peça a Ele. Ele tem a resposta. Ele não só teve a resposta para essa mulher, como Ele também foi a resposta para essa mulher. O Senhor, Ele tem resposta para você. O Senhor, Ele é a resposta para você. Amém? Creia, tome posse. Quando nós olhamos para o Evangelho de Cristo, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, o Evangelho, ele não somente propõe a salvação, como ele também propõe suprir todas as nossas necessidades. Ei, quando nós olhamos para o Evangelho, nós vamos ver aqui que o foco principal do Evangelho é a salvação. Mas o Evangelho, ele tem resposta para todas as áreas da vida do ser humano. Amém? O Senhor tem interesse em que a sua vida flua bem. A palavra do Senhor diz assim: vós sendo maus, sabei dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não vos dará o melhor dessa terra, aqueles que o pedirem? Amém? O Senhor deseja suprir essa necessidade, saciar essa sede interna. O Senhor deseja que tudo flua bem na sua vida. Amém? Escute isso. Na verdade, não há ninguém que tenha um encontro de almas com Jesus e que continue sendo a mesma pessoa. O Senhor está chamando para um encontro com Ele. Amém? O Senhor, na verdade, Ele teve um encontro com esta mulher e não há ninguém que tenha um encontro de almas com Jesus e se torne a mesma pessoa. Veja, essa mulher, na verdade, ela teve a sede dela saciada, ela teve a necessidade dela suprida e ela nunca mais foi a mesma pessoa. A mudança dela foi tão radical, meus irmãos.
A mudança interior dela foi tão tremenda, tão grande, que essa mulher, ela na verdade, sozinha, ela mudou, ela contagiou toda a cidade. Escute isso. Escute isso. A mudança na vida dela foi tão grande que ela sozinha ela contagiou toda a cidade. Ou seja, o que foi já não é mais. O que era deixou de ser. E o que não era passou a ser. Eu vou repetir. Depois de um encontro de almas com Jesus, ninguém pode ser a mesma pessoa. No caso dessa mulher, na verdade, o que era, agora já não é mais. Aleluias. E o que não era agora passou a ser. Escute isso. Aí você pode perguntar para mim, mas pastora Karen, como que eu sei? Como que eu sei que eu tive um encontro com Jesus? Pastora Karen, como que eu sei na verdade? Ei, eu quero dizer uma coisa para você. Observe o texto. Jesus está à beira do poço. Essa mulher vem para pegar água. Qual foi a estratégia que Jesus usou com esta mulher? Ele não tinha nada ali nas mãos dele. Na verdade, estava apenas Jesus ali. E Jesus se utiliza de uma ferramenta poderosa. As palavras que saíram da boca de Jesus. A estratégia que Jesus teve para mudar, para suprir, para saciar a vida desta mulher, na verdade foi apenas as palavras que saíram da sua boca. Ei, as palavras do Senhor têm um poder extraordinário de transformação. E eu declaro em nome de Jesus que essas palavras que estão alcançando o teu coração da parte do Senhor têm um poder tremendo de transformar toda a sua realidade. Mas pastora Karen, como eu sei que eu tive um encontro com o Mestre? Ei, quando você tem um encontro verdadeiro com o Mestre, na verdade, as palavras que saem da boca dele, quando chega até os seus ouvidos, entra dentro de você e move toda a sua estrutura, move todos os seus alicerces. Quando que você tem um encontro com Jesus? Quando as palavras dele entram dentro de você e te move por dentro. Move, mexe com os seus alicerces. Amém? Escute isso. A necessidade dela foi muito importante para o Senhor e a sua necessidade é muito importante para o Senhor. Preste atenção aqui. O texto vai dizer que Jesus, ele estava a caminho da Galileia, ou seja, o destino de Jesus era a Galileia. Jesus estava a caminho da Galileia. O apóstolo João, ao registrar, na verdade, essa escritura, esses relatos, ele diz que era necessário passar por Samaria. Escute isso. Você sabe qual era a necessidade que Jesus tinha de passar em Samaria? A necessidade que Jesus tinha de passar em Samaria tinha a ver com a sua missão. Qual era a missão de Jesus? Era uma mulher que possuía necessidades, que possuía uma sede e que ela estaria à beira de um tanque, naquele momento, naquela hora, naquele dia, e que somente ele poderia ajudá-la. Ele sabia que na verdade tinha uma mulher ali que precisava dele. Ei, você precisa do Senhor? O Senhor está aqui para você. Aleluias! Na verdade, a necessidade que o mestre tinha de passar ali naquela cidade de Samaria tem um nome, era aquela mulher. A necessidade que o mestre tinha de passar ali naquele momento, a Bíblia vai dizer que já era a 6ª hora. A 6ª hora equivale ao meio-dia aproximadamente. Ninguém saía para buscar água naquele poço ao meio-dia, porque o sol lá era muito intenso, escaldante. Escute isso. Pegue isso que eu vou dizer para você aqui agora. Antes dela ver Jesus, Jesus já tinha visto ela. Oh, aleluias. Eu quero dizer uma coisa para você. Você que está me ouvindo nesse momento.
Antes de você me ouvir, antes de você ver esse vídeo, o Senhor já te viu. Oh, canta lá, baixaia, nagasuia, nagasúbia. Eu quero dizer uma coisa para você. Você está diante desse vídeo, você está me ouvindo agora nesse momento, justamente porque o Senhor te viu primeiro. Aleluia. Por isso que o Senhor diz, olha, é esta palavra que você vai falar, é essa palavra que você vai pregar, porque você não vê eles, você não está vendo, mas eu já vi. Aleluia. O Senhor já te viu. Antes mesmo de você me ver e de me ouvir, você está exatamente aí, nesse momento, porque o Senhor te viu primeiro. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Deus está falando contigo neste momento. Sabe, quem era o alvo de Jesus naquele momento era aquela mulher. A missão de Jesus naquele momento era aquela mulher. Ei, agora você é a missão dele. Aleluias. Agora o teu coração é o alvo dele. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor te viu primeiro. E porque o Senhor te viu primeiro, o Senhor está falando essas coisas para você. Amém? Aleluias, creia nisso. Mas eu quero dizer para você ainda algo muito importante. Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vamos observar que Jesus, ele vai evangelizando ela. Ele vai falando com ela à beira daquele poço. Mas na medida em que ela vai perguntando, escute isso. Eu quero dizer uma coisa para você. Na medida em que ela vai perguntando, o Senhor vai falando. Abra as portas da sua vida para o Senhor. Eu vou te dizer algo. Imagine você que a sua vida é como uma grande casa que possui várias portas. Na medida em que você vai abrindo as portas, o Senhor ele vai entrando. Amém? Não abra apenas uma porta, abra todas as portas. Cada área da sua vida é como se fosse um cômodo desta casa e uma porta que você precisa abrir para ele entrar. Abra as portas, abra todas as portas. Abra todas as portas de todas as áreas para que o Senhor possa entrar. Porque na hora que ele entrar, ele vai direto no lugar da tua necessidade. Amém? E quando ele se coloca diante daquela mulher, na verdade ele se coloca como aquele que iria suprir. O Senhor ele vai direto no lugar da tua necessidade, como aquele que quer suprir. Amém? Aleluia. Nós temos muitas áreas na nossa vida. E o Senhor deseja que todas as áreas fluam bem. Amém? Em nome de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa ainda para você. Jesus, ele é uma fonte inesgotável para todos aqueles que o buscam. Jesus é uma fonte que não se esgota. Amém? E ele deseja jorrar sobre a sua vida. Aleluias. Eu profetizo em nome de Jesus. Quando o Senhor, na verdade, ele se coloca diante daquela mulher e ele estabelece ali um diálogo com aquela mulher, observe uma coisa. Em poucas palavras, Jesus ele trabalha em 3 áreas da vida daquela mulher. Com poucas palavras, o Senhor trabalha em 3 áreas da vida daquela mulher. A primeira área que o Senhor trabalha é a espiritual. A segunda área que o Senhor trabalha é a emocional. A terceira área que o Senhor trabalha é a conjugal. Escute isso. Quais são as áreas da sua vida que há uma necessidade que só o Senhor pode suprir? Existem mais de uma área? Existem várias áreas da sua vida que há uma necessidade que só o Mestre pode suprir? Que possui o tamanho exatamente de Jesus? O tamanho do Mestre? Escute isso. Abra as portas da casa, abra as portas de cada cômodo desta casa para que ele possa entrar. Quando ele trabalha, na verdade, na área espiritual dela, quando você vai olhar para o texto, você vai observar que Jesus, ele diz para ela sobre a adoração, sobre o lugar da adoração e o tipo de adoração que Deus recebe e que Deus estava procurando. Quando Jesus fala isso com ela, Jesus está ali tratando
impactando, na verdade, na área espiritual, atuando na área espiritual desta mulher. Quando, na verdade, nós olhamos para esse texto, nós vamos observar que havia uma rivalidade entre judeus e samaritanos. Então essa mulher, quando ela fala com o mestre, ela diz: mas como pode tu sendo judeu, falar com uma mulher como eu, sendo eu samaritana? Ou seja, o povo samaritano, eles se sentiam discriminados, eles se sentiam rejeitados pelos judeus. E na verdade o Senhor, ele vem até ela, e o Senhor, ele estabelece um diálogo com ela, e o Senhor, ele vai curando essa área emocional. Amém? Depois nós vamos observar o Senhor aqui dizendo para ela: chame o teu marido. Quando o Senhor diz para ela: chame o teu marido, ela disse: eu não tenho marido. E o Senhor disse: disseste bem, tiveste 5 e agora o que você tem não é teu. O Senhor então está trabalhando agora na área conjugal. Então eu quero dizer uma coisa para você. Em poucas palavras, o Senhor atuou em 3 áreas da vida dessa mulher. Eu quero dizer uma coisa para você. Através dessas poucas palavras aqui, o Senhor quer atuar na tua vida. O Senhor quer mudar este cenário. Escute isso. Essa mulher, depois que ela teve um encontro de alma com Jesus, ela nunca mais foi a mesma. O Senhor quer ter um encontro de alma contigo. E quando isso aconteceu, eu declaro: você nunca mais será a mesma pessoa. Ei, o Senhor está te chamando para ter um encontro com Ele. Receba essa palavra, tome posse dessa palavra. O Senhor já te viu e é por isso que você está ouvindo isso. Amém? Tome posse e creia em nome de Jesus. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos aí mesmo, aonde você está. Eu quero orar juntamente com você neste momento. Amém? Querido e amado Deus, Pai, Senhor, eu quero apresentar, Senhor, esta pessoa que está me ouvindo agora neste momento. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, os teus olhos estão sobre ela e o Senhor, através desta palavra, o Senhor tem dito para ela o quanto ela é valiosa, preciosa para o Senhor. E o Senhor se importa sim com as necessidades dela sim. E o Senhor deseja suprir sim, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, alcance ela agora neste momento. Senhor, repouse tua mão de milagre, Senhor, sobre a vida dela neste momento. Senhor, vai mudando a história, vai mudando, transforma, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, faça nova todas as coisas, que essa pessoa possa viver em novidade de vida com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, realiza a tua obra perfeita no coração, na mente, na vida. Vai entrando, Senhor, em todas as áreas, Senhor, da vida desta pessoa. Senhor, vai suprindo, Senhor, vai saciando, Senhor, vai mudando, vai transformando, ó Pai, em nome de Jesus. Cubra com teu sangue, Senhor. Pai, eu entrego a Ti, Senhor. Eu uno a minha fé com a fé desta pessoa. A tua palavra diz que tudo aquilo que nós concordarmos na terra será concordado no céu. Senhor, eu abençoo em nome de Jesus, Pai. Repouse tua mão de milagre, Senhor. Opera, Senhor, o milagre, Senhor. Em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. E você diz amém aí, aonde você está, concordando com esta oração, em nome de Jesus. E se você tem a necessidade de oração, se tem alguma área da tua vida que você precisa de uma intercessão, de uma oração, escreva o seu nome nos comentários, ou então coloque o seu pedido de oração nos comentários, porque a nossa equipe se une para orar, para interceder, amém? Em nome de Jesus, e nós estaremos te ajudando em oração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.